Oi, gente. Espero que todos continuem bem. O tema da nossa videoaula de hoje é adjunto adverbial. Vamos lá. Quando a gente fala em adjunto adverbial, é fácil a gente lembrar de advérbio. Até porque advérbio já é um assunto do qual nós somos mais íntimos, né? Então, o advérbio é a classe gramatical a que a palavra pertence. E o adjunto adverbial? O adjunto adverbial já é a função sintática que a palavra exerce na oração. Vamos tentar entender com um exemplo. Sairei à noite. Eu destaquei ali à noite. Se a gente for pensar a nível de classe gramatical, né? Qual gaveta daquele nosso armário tipo cômoda que a gente vai abrir para guardar essas palavras, nós vamos, pensar que aquele A com acento grave, em que ocorreu ali o fenômeno da crase, nada mais é do que a preposição, porque a gente tem ali uma contração do A preposição com o A artigo. Nós temos ainda a noite, que é um substantivo. E quando a gente pensa em classe gramatical, a gente pensa palavra por palavra. Já a função sintática nem sempre é palavra por palavra. Nesse caso, por exemplo, a noite é um adjunto adverbial de tempo. Ok? Então, vamos seguir. Então, nós já vimos que adjunto adverbial é uma função sintática. É o termo da oração que indica uma circunstância, modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. A gente tem aí o amanhã, que indica tempo, temos de bicicleta, que indica meio, temos ainda aquela velha praça, que indica lugar. A classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa. Então, o que nós temos? Amanhã, se indica tempo, nós temos adjunto adverbial de tempo. Já de bicicleta, adjunto adverbial de meio. Aquela velha praça, adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial ele pode ser expresso por um advérbio apenas, O balão caiu longe, por uma locução adverbial. O balão caiu no mar, vejam que é uma locução no mar, duas palavras, ou até por uma oração inteira. Se o balão pegar fogo, tudo isso é um adjunto adverbial. Avise-me. Então, o adjunto pode ser só o advérbio, pode ser uma locução adverbial ou ainda uma oração. E quanto à posição? A gente pode ter adjunto adverbial no início, no meio ou no final. E ele pode ou não ser destacado aí por vírgula, dependendo da posição, No início, educadamente, o diretor pediu ajuda dos funcionários. No meio, o diretor educadamente pediu ajuda dos funcionários. E no fim, o diretor pediu ajuda dos funcionários educadamente. O que acontece? Vejam que no início tem uma vírgula, no meio tem as vírgulas, ele está delimitado por vírgulas, e no final não tem, porque a língua portuguesa ela pede que o adjunto adverbial venha no final da oração. Então, se ele não estiver no final, que a gente chama de deslocado, ele estiver no início ou no meio, a gente precisa marcá-lo. E aí, utiliza-se as vírgulas, Sendo aí um termo acessório, adjunto adverbial, um termo acessório da oração, a sua presença ela não é obrigatória na estrutura sintática da oração. O que é possível? É possível tirar, mas a presença dele contribui para o enriquecimento e a compreensão da mensagem. Então, início, meio ou fim, só lembrando que
Estando no início ou no meio, a gente precisa marcá-lo com a vírgula. Tipos de adjuntos adverbiais. Além de existirem vários tipos de adjuntos adverbiais, o mesmo adjunto adverbial ele pode se encaixar simultaneamente em várias classificações. Bom, se pode se encaixar em várias, como a gente vai saber? Simples. É preciso, quando se pensar num adjunto adverbial, se pensar em classificá-lo, ele precisa ser analisado diante do contexto da frase. O que eu estou querendo dizer com isso? De repente, o adjunto em uma determinada frase ele é de tempo, em outra frase ele já vai receber uma outra classificação. Essa variação ocorre de acordo com o contexto. Vamos aí a alguns tipos de adjunto adverbial. Temos adjunto adverbial de afirmação. Sim, com certeza, claro que sim, sem dúvida, de fato, deveras, certamente, realmente. Pode, com certeza, contar com a minha ajuda. Todos aí estão marcados em vermelho. Temos também de negação. Jamais poderá contar com minha ajuda. De modo, comeu o pastel lentamente, saboreando cada dentada. Temos aí lentamente como adjunto adverbial de modo. Temos de causa, cheguei atrasado por causa da chuva. Temos vários outros tipos que eu vou ir apenas citando. De lugar, eles deixaram as mochilas ali. De tempo, amanhã começarei a trabalhar em um novo escritório. Intensidade, coloquei um exemplo que utilizando o mais comum, Essa situação é muito complicada. Companhia, vou ao mercado com minha avó. Dúvida? Talvez eu acabe o trabalho ainda hoje. Concessão. Apesar do frio, foi um passeio muito agradável. Instrumento. O jardineiro abriu o buraco com a pá. Meio. Viajaram de trem pela Europa. Condição. Caso ninguém concorde, teremos de pensar em outra hipótese. Finalidade. Estudou muito para passar de ano. Assunto. Não discuto com ninguém sobre política e futebol. Direção. O bebê já consegue atirar a bola para cima. Exclusão. Todos votaram favoravelmente, menos o diretor. Frequência. Meu irmão vai à academia todos os dias. Matéria. Estes objetos são feitos de porcelana. Conformidade. Os funcionários agiram conforme o combinado. Tenho certeza que deve ter opção de gente pensando assim, meu Deus, é adjunto adverbial que não acaba mais. Realmente, não são poucos. E será que eu falei todos? Pois é, gente, eu falei os mais usados, mas vocês ainda podem, aí em pesquisas em sites ou em alguns livros, encontrar outros tipos. Eu tentei colocar aí a quantidade maior, Os tipos que são mais usados, alguns, claro que dentre todos esses aí são mais usados do que outros, Mas eu tentei colocar aí a maior quantidade possível. Por quê? Para que vocês pelo menos já tenham tido esse contato. Fica mais fácil se você pegar um enunciado para identificar nele o adjunto adverbial, se você já tiver tido contato com a maior quantidade possível de possibilidades. Mesmo que você não tenha memorizado todos os adjuntos adverbiais, por exemplo, de exclusão, até porque eu não coloquei todos aí, mas com esses que tem aí menos, com exceção de, exceto, e com o exemplo, você já consegue ter uma noção e fica mais fácil identificá-los. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial.
Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem a orações sugestivas. Eu lá no início falei, antes de falar dos tipos, mais exatamente, eu falei o seguinte, que um mesmo, ele pode ter mais de uma classificação. A gente deve analisar de acordo com o contexto. E agora eu estou dizendo que às vezes, mesmo você analisando o adjunto adverbial frente ao contexto, você não consegue decidir. Tem aí um exemplo: entreguei-me calorosamente àquela chuva. Aí é difícil precisar se esse calorosamente é um advérbio de modo, a forma como você se entregou, como eu me entreguei, ou se é de intensidade. Entreguei-me, mas eu simplesmente não me entreguei. Eu me entreguei assim muito intenso, esse calorosamente, aumentando, essa circunstância aí expressa pelo verbo que é entregar. Na verdade, parece ser uma fórmula de expressar ao mesmo tempo duas circunstâncias. Por isso, sempre é fundamental levar em conta o contexto em que surgem os adjuntos adverbiais. Então, para analisá-los, para classificá-los, de forma alguma é possível deixar o contexto de lado. É preciso analisar os adjuntos adverbiais, principalmente classificá-los, levando em conta todo o contexto do enunciado. Ok, pessoal? Era o que tínhamos para essa videoaula sobre adjunto adverbial. Fiquem bem, continuem se cuidando. Tchau, tchau. Até a próxima.